Deus, né? O importante, irmão, não é uma igreja cheia de gente, viu? O povo não está entendendo o evangelho. O importante é ter vidas cheias de Deus. Não é um templo cheio de pessoas, é pessoas cheias de Deus. Isso é a igreja de Deus. Ele disse que quando tivesse 2 ou 3, ele estava lá. Mas se tiver com ele, no meio dele de verdade, né? Da forma que nós estamos vendo por aí, não sei como é que está, viu? E que haja também interpretação. Quer dizer que uns vão falar, outros vão revelar, e que haja alguém que interprete, né? Porque senão não vai entender. O dom da interpretação das línguas, porque alguém vai falar e Deus vai dar o discernimento para alguém interpretar, né? Se não tem nem língua, irmão, vai ter quem interpreta o quê, né? Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3. E por vez que haja interpretação, porque às vezes Deus usa em línguas e alguém vai ter o dom de interpretar o que aquela pessoa está falando através do Espírito, né? Mas se não houver intérprete, esteja então calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus, porque muitas das vezes não vai entender, né? Então é preciso ter esses dons na igreja. Nós temos que buscar os dons de Deus, tá? Pagar o preço por eles, não é de graça não, irmãos, tá? De qualquer forma nós não vamos receber. Os dons do Espírito é para quem busca, é para quem realmente está na presença de Deus, orando, buscando, consagrando, santificado, né? O que é santo? Separado para Deus, tá? Separado do mundo, não é igual ao mundo, igual nós estamos vendo por aí, não recebe nada não, viu, irmãos? É complicado, né? Então vamos entender. Fale 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Como que julga, irmãos? Pela palavra, tá? A palavra é a maneira de nós entender se a profecia é de Deus ou não. Ela tem que ter base bíblica. Se o profeta não conhece Bíblia, como é que ele vai profetizar, irmãos? Ele não sabe nem o que ele está falando, porque a base é essa. A maior profecia é a palavra, né? Então nós temos que julgar, sim, mas de forma correta, conforme a palavra. O que a profecia faz? Edifica, consola e exorta. Se não houver exortação, edificação e consolação, não está batendo aí com a palavra, né? Mas muitas das vezes, irmãos, a profecia hoje não é assim. Não pode exortar, nem na palavra e nem na profecia. Porque o povo quer viver tranquilo, não pode exortar não, viu? Mas é bíblico, é isso aí, não tem jeito, viu? Então vamos entender essas coisas, né? Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns após os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, quer dizer, tem espaço para todo mundo, mas tem que ter ordem, né? Tem vezes que levanta aquele tanto de gente numa festa, aquela confusão, e levanta aquele tanto de grita e pula, né? Jesus está falando, usando alguém, irmão, cale-se, ouça, né? Como é que nós vamos ouvir gritando, berrando, chorando? Aí depois não tem ordem, tá? E a pessoa chega e fala, o que Deus falou comigo? É por que eu não ouviu? Chega e te pergunta o que foi que Deus falou, mas Deus não falou, não foi com ele, porque não ouviu, né? Porque não tem ordem, ninguém ensinou, tá? É complicado, né? Aí não sabe nada, Deus fala, não vira nada, né? Então tem espaço, aí um quer falar e o outro. Uma coisa interessante, se alguém está falando a palavra, a maior profecia, irmãos, ninguém pode interromper a palavra, tá? Com profecia, com revelação, não interessa. Quando terminar, aí sim, nós vamos profetizar, entendeu? Porque a palavra, ela tem que ter prioridade, né? Aí muitos cortam a palavra e vai profetizar, e vai gritar, e vira aquele problema, né? Não está tendo ordem, não está tendo quem ensina. E por isso as coisas estão dessa forma, né? É bom nós aprender para nós fazer direitinho, amém? E o espírito dos profetas, irmãos, estão sujeitos aos profetas. Então, quer dizer, há a possibilidade de nós entender que um está falando e nós pode esperar. Porque eu tenho que sair doido gritando. Não, irmão, tudo é com ordem. O Espírito de Deus está na nossa vida e o Espírito do profeta é sujeito ao profeta. Não é verdade? Aí vai falar tudo que acha que deve falar, Deus é que sabe, né? Você tem que estar na consciência de que está falando aquilo que realmente Deus te entregou. É por isso que há tantos profetas aí falando tudo em qualquer coisa, né? É tantos falsos profetas, é tanta coisa acontecendo nessa última hora, né? Não busca entender, ninguém ensina e vira essa baderna. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, na igreja dos santos de Deus, não são ensinados. Tem doutrina, viu? Tem revelação, tem interpretação de língua, tem profecia, viu? Porém, com uma condição. Todos são ensinados. Fazer tudo
direitinho para que não haja confusão, né? Aí vira aquela confusão, ninguém entende nada, viu? Um está profetizando, outro está dançando, outro está gritando, outro está chorando. Quem vai entender um culto desse, irmão? Nem Deus. Nem Deus vai entender uma baderna dessa, viu? Então é muito importante que haja isso. Nós estamos lendo, tá aqui, ó. A igreja dos santos de Deus, tá? Não tem confusão. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como ordena a lei. Nós estamos na lei ou na graça? Mas Paulo colocou ordem nas igrejas de Coríntios, irmãos, porque as mulheres causavam muito problema na igreja de Coríntios, tá? Mas nós também temos que entender uma coisa: Deus chamou o homem como cabeça, viu? E nós fomos feitas para quê? Para ajudar. Estou falando aqui, mas meu esposo está aqui, né? Do lado. Então, se ele vai pregar, ele vai falar, né? Agora, como é que nós temos que fazer? Entender uma coisa: que nós estamos sujeitos a Deus e ao nosso esposo. Não mais como a lei antes, mas a Deus e depois ao esposo. Não é verdade? Agora, quem não tem um esposo crente, complicou, né? Porque como é que vai fazer com um esposo que não é crente, tá? E se quer aprender, diz que tinha que aprender em casa com seus maridos, porque é indecente, né? Que as mulheres falam na igreja. E eu pergunto para os irmãos, a maioria das mulheres estão sendo crentes sem uma esposa, né? Aí ficou difícil a orar para que Deus salve os esposos, porque na verdade Deus quer levantar os homens não quer. Está sendo obrigado Deus levantar as mulheres, as crianças, os jovens para fazer. As mulheres vão batendo os homens, a vergonha, aquele tanto de homem apanhando. Por quê? Será por que Deus está fazendo dessa forma, né? É uma maneira, tá? Porque a maioria das vezes as mulheres buscam mais, oram mais, estão mais na presença. Poucos homens estão preocupados muito em ver essas coisas, né? E por isso as coisas estão dessa forma. Na verdade, quem tinha que fazer essa obra linda de tudo isso eram os homens, tá? Mas como eles não querem, Deus vai levantar quem Ele quiser, tá? Mas se há um homem de Deus, vamos ter que entender essa parte, amém? Compreender isso, né? Porque é muito importante. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça as coisas que Ele vos escreve como mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Paulo falou: eu estou escrevendo tudo isso. Se vocês quiserem ignorar, que ignore. Complicado, né? Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibis falar em língua. Procurai com zelo profetizar, com zelo, seja zeloso das coisas de Deus. Porque não é de qualquer forma, né? Não proibais falar em língua, mas tem lugar que você não pode nem falar nem glória, quanto mais em língua, viu? Mas faça-se tudo decentemente com ordem, com decência, irmãos, tá? Então precisamos ter esse cuidado de entender a necessidade de ordem no culto, né? Ver o que tem que ser feito, um momento para tudo. Se é hora de orar, vamos orar. Se é hora de que Deus vai falar, vamos calar, botar de joelho, vamos calar para Deus falar. Se é hora do louvor, é hora do louvor. Se chamou nós para cantar, vamos cantar. Se chamou nós para falar, dar um testemunho, vamos fazer. Por quê? Porque tudo com decência e ordem, né? Vamos entender essas coisas, né? Haja dons do Espírito na igreja do Senhor, com muita ordem. Porque uma igreja, irmãos, que não tem profecia, ela se corrompe. Por isso que ele diz: buscai com zelo os melhores dons, né? Buscai com zelo profetizar. Por quê? Porque a profecia edifica as outras vidas que ouvem, consola, exorta, né? Trabalha na vida do ser humano, tá? Ela traz consolo àqueles que precisam, né? Traz uma exortação na hora que precisa e também edifica. A pessoa está morrendo, Deus fala com ele, ele vive outra vez, né? Então, uma igreja, irmãos, que não é pentecostal, sem dons, é só baderna, viu? E que não tem regra, é só baderna, viu? Então fica muito difícil, né? Vamos dar lugar para o Senhor nos usar, vamos amar as coisas de Deus, vamos ter zelo pelas coisas de Deus, vamos buscar os dons espirituais, para que o Senhor possa nos usar com muito poder nessa última hora, mas que nós venhamos falar e venha acontecer, venha cumprir, porque senão não adianta também, né? Essa confusão aí, fala, não resolve nada, tá? Por quê? Porque não tem ordem, tá? Não tem santidade, não tem vida com Deus. Isso não vai resolver, não vai mesmo acontecer, amém? Porque as coisas de Deus é com decência e ordem, amém? Uma salva de palmas que louva o nome do Senhor. Louvado é o nome de Jesus.